Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida, pela salvação. Te louvamos pela Tua bondade, pela Tua graça. Te louvamos pela revelação de Jesus Cristo e a Sua mensagem gloriosa, Senhor, para o nosso coração. Te louvamos pela Tua igreja. Guarda os nossos irmãos. Guarda cada vida, crianças, jovens e adultos na Tua casa. Abençoa os Teus ministros, dá vitória ao Teu povo, nos dá, Senhor, a graça, a capacidade, a sabedoria, a prudência, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma maravilha para mim, eu me sinto feliz, sei que a minha oferta é pequena, a minha contribuição é pequena. Mas como Deus me deu a graça de perseverar, ela é apresentada com frequência. Então, acredito que traz algum benefício para os meus queridos irmãos em Cristo Jesus. E nossa meditação hoje é no Salmo de número 125, um dos salmos pequeninos. Nós estamos agora nos salmos com pequeno texto, pequena quantidade de versículos. Estes são apenas 5 versículos, mas ele fala da nossa segurança, a segurança dos que confiam, dos que amam, dos que buscam o Senhor. Salmo 125, claro, todos os 5 versículos. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Nós temos a primeira menção de Israel. Era um homem, o Jacó, um homem com os defeitos comuns a todos nós. E Deus mudou o seu nome de Jacó, o suplantador, o que agarra, para Israel, o que luta com Deus e continua agarrando. Agarrou mesmo a oportunidade, agarrou mesmo a promessa. E Deus lhe fez prosperar de uma forma grandiosa. Agora nós temos, anterior a Jacó, nós temos o seu pai, o Isaac, e o seu avô, o Abraão, e o Abrão, que na época não tinha descendente. O Abrão tem um contato com um rei sacerdote chamado Melquisedeque, que era rei em Salém. E Salém era, digamos, o assentamento, uma pequena fortaleza, um forte. Era uma pequena fortaleza, era um forte, era uma pequena cidade, e cidade naquele tempo não tinha o conceito de cidade era diferenciado, e, portanto, ele era rei, o Melquisedeque era rei em Salém. Salém significa paz, de cuja raiz nós temos Shalom, paz, e quando
a passagem, com o passar do tempo, Salém se torna Jerusalém e compreende-se como sendo um lugar de paz. E contrariando ou contradizendo a expectativa da paz, sempre houve muita disputa em e contra Salém, contra Jerusalém. Na época de Moisés e Josué, Salém tinha se tornado uma fortaleza, portanto, uma cidade já bem maior, e era chamada Jebus, ou Fortaleza de Jebus. Só o rei Davi, por volta do ano 1000 a.C., é que conquistou, expulsou, conseguiu tomar aquela fortaleza dos jebuseus e a transformou na capital do reino. Bom, o Salmo fala pouco sobre a Salém, a Jerusalém, mas fala dos que amam. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Jerusalém estava cercada por montes. É um lugar, não conheço a topografia, ou o lugar, não conheço pessoalmente, mas a topografia, aquela a estrutura que a gente pode absorver através do estudo dos mapas, e hoje com a ajuda de satélite e tudo mais, é uma área de terra acidentada, um solo acidentado. E aqui ele menciona os montes de Sião. O Monte Sião, existe o Monte de Sião, e existiam os outros montes, o Monte das Oliveiras e tal, até o Monte Calvário, o Monte Caveira, Monte da Caveira. Então, os que confiam no Senhor serão como o Monte de Sião. Eu estou com a versão Almeida Corrigida, 1969, e é no singular. O Monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que, como os montes estão à roda, porque aí inclui os demais montes, como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta, o Senhor está ao redor do seu povo e também é permanente, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Não se pode negar a grande opressão do cetro da iniquidade. O cetro da iniquidade tem uma grande estrutura. A iniquidade tem muito poder. A iniquidade tem muitas armas. A iniquidade, exatamente por ser iniquidade, usa de astutos intentos, usa de violência, usa de opressão, usa de muitos recursos que só pode fazer uso daquilo por se tratar de iniquidade. O cetro da impiedade não permanecerá. O cetro da impiedade não terá a palavra final sobre os justos, sobre a sorte. Influencia, perturba, atrapalha, compromete, mas não domina. O cetro da impiedade não dominará a sorte dos justos, porque o justo tem assistência do Senhor. A continuação do versículo diz: para que o justo não estenda as mãos,
para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. O cetro da impiedade, ele tem um conceito totalmente diferente do que o justo pensa. O justo pensa em servir a Deus, agradar a Deus, bendizer a Deus e ser um exemplo. O cetro da impiedade, os ímpios poderosos, os ímpios que têm cetros e bastões, os ímpios usam de qualquer artifício. E não é uma questão do passado, é uma questão permanente. Os ímpios da antiguidade no Egito, os ímpios da antiguidade na Europa, os ímpios da antiguidade nas Américas, os ímpios atuais no Egito, na Europa e nas Américas, os ímpios em qualquer tempo. O ímpio, em qualquer tempo, ele usa de impiedade. A impiedade faz parte do seu ser. A impiedade já domina o seu pensamento, os seus propósitos, suas ideias. O ímpio tem os recursos condizentes com o tamanho da sua impiedade. Então, o Senhor não permitirá que o cetro da impiedade domine completamente e permanentemente, influenciando a sorte dos justos. Exatamente para poupar o justo de se aliar e praticar as obras dos ímpios. O versículo 4 já é praticamente, já é uma intercessão, uma oração. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. É uma súplica. Senhor, tu conhece o sofrimento, os justos, os que agem de uma maneira decente, os que se propõem a fazer o bem, aqui chamado de bons, no versículo 4, estes que se propõem a agir de uma forma decente, fazer boas obras, viver sendo um bom exemplo e tudo mais, estes sofrem muito. Mas a súplica é esta: faz bem, ó Senhor, aos bons, aos que são retos de coração. Quanto aos que cedem, olha o versículo 5º e último, meus amados, não está falando do ímpio, propriamente dito. O ímpio que tem cetro, no versículo 3º, ele não figura no versículo 5º. Aqui diz: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos. Aqui é o que cede diante da pressão do ímpio. Esse aqui é o que empenha os valores espirituais pelos valores materiais. Este aqui é o que realmente deu ouvidos, uma expressão de um dos meus antigos pastores. Este aqui, aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, eram os que ouviam o canto da sereia de Satanás. É uma alusão às crendices dos caboclos e tudo mais, mas de pescadores, diz que a sereia encanta, ela canta, atrai o incauto e domina. Claro que nós não temos como comprovar isso, mas são crendices, crenças populares, cultura popular. O Senhor fala aqui: quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor. Com os que obra a maldade, estes vão ter
um tratamento semelhante àqueles que nunca congregaram, àqueles que nunca tiveram nenhuma participação. Esses aqui é porque se desviaram do caminho da retidão, da prática da justiça, se desviou do caminho que Deus lhe deu a graça, a capacidade de andar. E ele deixou-se levar e seguiu caminhos tortuosos, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obra a maldade. Este não é considerado o ímpio, mas vai ter galardão de ímpio. Mesmo assim, a conclusão do salmista é que haverá paz para Israel. Nós louvamos a Deus porque a palavra ela é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é maravilhosa, é gloriosa, é completa, é tudo, ela oferece tudo que o ser humano necessita para ser feliz nesta terra e feliz para sempre. Que Deus abençoe os meus irmãos de uma forma maravilhosa. E nós vamos orar a nossa intercessão. Eu peço a vocês todos que a nossa intercessão seja pelo Brasil. Nossas instituições estão em frangalhos. Nós temos as instituições totalmente desmoralizadas. Quando era criança, aconteceu a questão do golpe militar, ou regime militar, que também foi o único regime no mundo que poderia ser chamado de ditadura, havendo revezamento natural por aqueles homens e homens de excelente padrão, muito embora tratando com corruptos, perversos e ameaçadores. Mas eu nunca imaginei que no fim da vida fosse estar tendo o mesmo problema. Só que agora nós não temos os homens. Nós temos agora os profissionais da farda, pensando em si, ganhando dinheiro, e o resto que se dane. Nós não temos mais os políticos decentes que lutassem pelo Brasil. São bandidos que criam bandos, na grande maioria. E por isso nossa nação está em frangalhos. Nós temos um judiciário desacreditado e injusto, iníquo. Nós temos um executivo absolutamente iníquo, bandidos em muitos setores, com as possibilidades de haver realmente até aliança com os grupos organizados. E nossa nação está em frangalhos. Para acabar de desanimar a gente, o evangelho no Brasil está sendo destruído pelas empresas malignas com nome de igreja. Empresa maligna com nome de igreja. E bandido perigoso com título de pastor, bispo e apóstolo. Satanás foi longe demais, mas nós vamos interceder pelo Brasil. Bendito Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, estamos em tua santa presença, agradecidos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Senhor da glória, Deus fiel, te apresentamos a nossa nação. Olha para a nossa nação, meu Senhor. Tu conheces toda a tua igreja, tu conheces os que são igrejas, os que não são, tu conheces as instituições, as pessoas dignas que ainda existem lá dentro, Senhor, e tu conheces, meu Senhor, o caos, o crime, o horror e o terror. Deus, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia da tua igreja no Brasil, tenha misericórdia das crianças do Brasil, tenha misericórdia da mocidade, da juventude no Brasil. Tenha compaixão, Senhor,
das instituições que foram emporcalhadas, destruídas, desacreditadas. Forças Armadas, Executivo, Legislativo e Judiciário. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Nos dá de volta, Senhor, o orgulho, a alegria de ser brasileiros, de sermos cristãos na tua igreja no Brasil. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.